Olá, tudo bem contigo? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre Cristologia. Você sabe o que é isso? Vamos aprender juntos? Deus abençoe a sua vida e te faça entender a sua palavra. Hoje nós estaremos estudando sobre Cristologia. Mas o que é isso? O nome já sugere, né? É a doutrina de Cristo. É o estudo sobre a pessoa de Cristo. Então, alguns nomes que são dados a Jesus para nós iniciarmos. Jesus em hebraico, Yehoshua, Jeová é a salvação. Significa Salvador. Isso está em Mateus 1, 21. Segundo, Cristo, no grego, significa ungido. Isso está lá em Mateus 16, 13 a 17. Messias, em hebraico, também significa ungido. João 1, 41. Emanuel, no hebraico, significa Deus conosco, ou Deus está conosco. Mateus 1, 23. Quem é Jesus? Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus criou o homem. Está lá em Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus é a segunda pessoa da Trindade na questão funcional e não na questão hierárquica. Jesus é Deus. João 10,30 vai dizer isso muito bem. Eu e o Pai somos um. Jesus é o único Salvador da humanidade. Jesus é intercessor. João 14,13. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Verbo vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é aquele em quem está a vida e que essa vida é a luz que ilumina a todos os homens. Jesus é a palavra da vida. Como eu disse no vídeo anterior, eu vou deixar essas referências na descrição do vídeo. Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Jesus é onisciente, Jesus é onipotente, Jesus é onipresente. Jesus é eterno. Jesus é eterno e tem existência própria. Jesus é imutável, assim como Deus. Jesus é santo. Jesus não pecou. Ele é criador. Jesus é amor. Jesus é Deus e foi adorado como Deus. Agora nós vamos para a natureza humana de Cristo. Jesus era perfeitamente homem, ou seja, Jesus era 100% homem. Jesus ele precisava ser 100% homem para poder sofrer a condenação do pecado, para poder levar o pecado de toda a humanidade. Mas Jesus ele não perdeu os seus atributos, mas abriu mão de usá-los em determinados momentos. Jesus, assim como Adão, poderia ter pecado, mas escolheu não pecar por amor ao Pai e a nós. Características dessa natureza humana de Cristo. O que caracterizava que Jesus realmente era humano? Ele teve fome, ele dormiu, ele teve compaixão, ele se entristeceu, ele amava, ele nasceu de uma forma humana, ele crescia como qualquer criança, ele se alegrava, ele sofria,
ele tinha fome, ele cansava, ele chorava, ele sentiu sede e ele sofreu a tentação, mas não pecou. Jesus encarnou para quê? Para que Jesus encarnou? Vamos imaginar Jesus no céu com Deus, e aí ele encarna. Encarnar não é reencarnar, tá? Encarnar é se tornar carne. Ele encarnou para revelar Deus aos homens. Ele encarnou para prover um sacrifício pelos pecados. Só o corpo físico poderia prover esse sacrifício. Ele encarnou para destruir as obras do diabo. Ele encarnou para tornar-se sumo sacerdote, vários homens a Deus. Ele encarnou para ser o único mediador entre Deus e os homens. A encarnação trouxe expiação pelos nossos pecados, ou seja, a anulação ou a remoção da culpa por meio da ação da cruz. Jesus anulou o escrito de dívida contra a nossa vida. Basta que nós reconheçamos a Ele e o seu sacrifício por cada um de nós. A encarnação de Cristo, ela se deu em dois estados. O primeiro estado foi a humilhação. Implica na renúncia divina para entrar na condição humana. Deus, Espírito, ao lado do Pai, ele renuncia a isso e se torna homem e habita entre nós. Isso é uma humilhação. Jesus sofreu, ele passou pela morte, um sofrimento terrível. Isso foi o estado de humilhação de Cristo. E o estado de exaltação. Esse estado implica no ato da ressurreição, ascensão e a volta para Deus, a volta aos céus. E hoje ele está na glória e intercede por cada um de nós. Então a encarnação de Cristo se deu em dois estados, lembrando, humilhação e exaltação. A natureza divina de Cristo. Jesus era perfeitamente Deus, Jesus era 100% Deus. Jesus tinha que ser Deus para cumprir a exigência divina de não pecar. Ou seja, o sacrifício perfeito de alguém que poderia pecar, mas não pecou. Características dessa natureza divina. Jesus é imutável, Jesus é onipotente, onisciente, Jesus é igual ao Pai, Jesus tem existência própria, Jesus não pecou. Falamos das duas características, e essas duas características localizadas numa só pessoa, ela se chama, o termo teológico para isso é união hipostática. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, habitando numa só pessoa. Os três ministérios, ou os três ofícios de Cristo: profeta, traz Deus aos homens, revela o Pai e as verdades celestiais aos homens. Sacerdote, leva os homens a Deus, torna a salvação possível pelo seu sacrifício perfeito. Não foi qualquer sacrifício, foi um sacrifício perfeito. E rei, é Senhor de tudo, Jesus é Senhor de tudo e reinará para todo sempre. Então, os ministérios de Jesus é profeta, sacerdote e rei. A obra de Jesus: sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, salvar a humanidade. A primeira promessa da vinda de Jesus como redentor da humanidade está em Gênesis 3, 14 e 15. O que é uma cristofania? Cristofania é uma aparição visível de Cristo
aos homens no Antigo Testamento. Jesus ressuscitou com o próprio corpo. Jesus voltará uma segunda vez para levar a sua igreja com ele. Eu vou ler esse texto aqui com vocês. Mateus 24, 30 e 31 vai nos dizer o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse foi o nosso estudo sobre Jesus, sobre Cristologia. Alguns aspectos da vida de Cristo, da vinda dele, da sua natureza, dos seus atributos. E que Deus te abençoe e que te faça entender. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.